Uma das melhores franquias de terror está de volta E eu vou te mostrar todos os monstros ou demônios do Invocaverso e suas histórias. Fica comigo nesse vídeo. Olá pessoas, eu sou o Jefim, esse é o JCine e é o seguinte: Invocação do Mal renovou o gênero do terror no cinema, sendo muito bem recebido pelo público, gerando milhões de fãs e tendo altíssimas bilheterias. E sem dúvida, o que fica marcado são seus momentos de sustos com os monstros, demônios e as possessões. Veja agora os principais demônios da franquia Invocação do Mal. Foi começando aos poucos, com a mão ou uma perna em posição diferente. Depois a cabeça dela olhando para cima ao invés de para baixo. E aí um dia ela apareceu em outro quarto. Ela estava se movendo sozinha. Annabelle foi um dos primeiros a aparecer no Invocaverso. Sua aparição foi em Invocação do Mal de 2013, com uma rápida história bem no início do filme. Depois, Annabelle teve sua própria trilogia. A história de Annabelle é cercada de mistérios. Sabe-se que a boneca era um objeto de colecionador dado de presente para um estudante de enfermagem. Porém, a garota começou a perceber comportamentos estranhos vindo da boneca, como mudança de lugar, por exemplo. Logo, um padre atestou que se tratava de um espírito de uma menina e a estudante deixou que ficasse na boneca. Daí as situações só pioraram, a ponto de Annabelle estrangular um amigo da estudante. Então, o casal Warren entrou em ação e a boneca foi levada para o Museu de Ocultismo do casal, onde permanece trancada em uma caixa de vidro até hoje. A bruxa Bathsheba Sherman é a assombração que o casal Warren enfrenta no primeiro filme. Ao se mudar para uma nova casa, a família Perron passa a ser assombrada pela bruxa que morreu no local. Em 1812, acredita-se que a Bathsheba tenha sido uma bruxa que sacrificou o próprio filho em adoração ao diabo. O corpo do bebê foi encontrado com uma agulha espetada no crânio e que, sem outras provas, o caso foi arquivado. Ela ainda teve 3 filhos, os quais não sobreviveram até os 4 anos. As histórias dizem que Bathsheba tenha se enforcado na fazenda onde vivia com seu marido. A Feira Demoníaca apareceu pela primeira vez em Invocação do Mal 2 e em 2018 teve seu próprio filme chamado A Freira. Em Invocação do Mal, Valak é usada para contestar a fé de Lorraine Warren e, através de um espírito chamado Bill Wilkins, aterroriza a família Hodgson. A história real de Valak foi relatada pela primeira vez no século XVII. A entidade é o 62º demônio da Chave Menor de Salomão, um grimório dividido em 5 partes escrito pelo rei Salomão. O livro de magia negra conta como Salomão teria domado 72 demônios durante seu reinado e ainda ensina como invocá-los. A descrição de Valak diz que a entidade se manifesta como uma criança com asas de anjo montada em um dragão de 2 cabeças. Bem diferente do que é visto nos filmes, né? Bill. Que Bill? Meu nome é Bill Wilkins e eu tenho 72 anos. Ainda em Invocação do Mal 2, o caso da família Hodgson de Enfield, em Londres, ficou bastante famoso, atraindo olhares da mídia e do casal Warren que visitou o local na época. Em agosto de 1977, uma mãe solteira e seus 4 filhos começaram a presenciar coisas estranhas na casa. Mais do que objetos se movendo, as crianças levitavam e uma das meninas começou a falar por horas com uma voz rouca e masculina. O espírito que assombrava a família se tratava de Bill Wilkins, um homem de 71 anos que morreu de hemorragia dentro da sua própria casa. E toda essa história foi confirmada por seu filho Terry. Outra
entidade que apareceu em Invocação do Mal 2 foi o Homem Torto. Ele apareceu por alguns minutos, mas foi suficiente para que o personagem fizesse sucesso e até pode ter um filme solo. Em 1969, um homem chamado Ryan se mudou para um estranho apartamento com seu filho. No meio da noite, Ryan acorda aos gritos com seu filho dizendo que o Homem Torto queria lhe matar. O pai e o filho ficaram alguns dias fora de casa, porém precisaram voltar. Um tempo depois, Ryan notou o desaparecimento de seu filho e após isso, ele encontrou seu filho no sótão da casa cantando a música do Homem Torto. Ainda que lançado como um filme independente, A Maldição da Chorona também faz parte da franquia. No filme, o Padre Pérez ajuda a família Garcia, que está sendo atormentada pela Chorona. A história se baseia numa lenda folclórica mexicana do século XVI chamado La Llorona. Basicamente, a história conta que após uma mulher ser traída pelo marido, ela se cega pelo ódio, matando seus 2 filhos afogados e em seguida tirando a sua própria vida. Condenada, a sua alma vaga pelo mundo chorando eternamente e buscando por crianças para substituir por seus filhos e assim os matar. O Invocaverso está cheio de assombrações aterrorizantes e curiosas. E aí, qual é o seu monstro ou demônio preferido? Não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like.